Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metáfora superpoderosa que explica muito sobre as nossas relações. É o famoso dilema do porco-espinho e como a gente pode aprender a encarar a solidão. Olha só que frase forte. Quando não há um homem em minha vida, eu me sinto vazia. Quando me aproximo de um homem, me sinto asfixiada. Isso aqui resume perfeitamente um conflito que, nossa, é muito universal, né? Aquela vontade imensa de ter alguém por perto, de se conectar, mas ao mesmo tempo aquele medo, aquela sensação de sufocamento que a intimidade às vezes traz. É um paradoxo que muita gente vive na pele. E sabe, essa sensação de ficar preso entre dois extremos, entre querer e não querer, não é nenhuma novidade. Na verdade, isso é um dilema super conhecido, tanto na filosofia quanto na psicologia. E o nó da questão é bem esse. De um lado, tem o isolamento, que traz aquele frio na alma, sabe? A solidão, o vazio. Mas aí, do outro lado, tem a convivência, que oferece o calor humano. Só que também vem com o risco do conflito, de machucar e ser machucado pelos espinhos dos outros. E a gente fica nisso, né? Numa gangorra, oscilando entre uma coisa e outra. Mas para ilustrar isso de um jeito que a gente nunca mais esquece, tem um cara, um filósofo alemão lá do século XIX, o Arthur Schopenhauer. Ele sacou esse problema direitinho e criou uma metáfora que é simplesmente genial. E é aí que entra o dilema do porco-espinho. É uma parábola bem simples, mas que, descreve com uma precisão cirúrgica essa dança complicadíssima que são as nossas relações. A história é mais ou menos assim, ó. Imagina um dia de inverno, mais um frio de rachar. Um grupo de porcos-espinhos precisa se juntar para se aquecer, senão eles congelam. Só que o que acontece quando eles se aproximam? Exato, eles se espetam. A dor é tanta que eles se afastam de novo e voltam a sentir frio. Ficam nesse ciclo vicioso até que, finalmente, eles acham o ponto ideal. Uma distância certinha, sabe? Onde dá para sentir um pouquinho do calor do vizinho, mas sem se ferir com os espinhos. Tá, mas e os nossos espinhos? O que seriam? Obviamente não são físicos, né? São as nossas manias, nossas teimosias, nossas crenças mais arraigadas, enfim, tudo aquilo que faz a gente ser quem a gente é, mas que, inevitavelmente, acaba espetando quem chega perto demais. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Pensa naquele almoço de domingo em família que fica um climão, ou naquele ambiente de trabalho que é super tóxico. E nossa, durante a pandemia então, com todo mundo trancado em casa, a convivência forçada fez todos os espinhos ficarem muito mais aparentes. Para o Schopenhauer, a solução era meio pessimista, digamos assim. Para ele, essa distância segura que os porcos-espinhos encontram são, na vida real, a cortesia e os bons modos. Funciona para não ter briga? Funciona. Mas muitas vezes impede uma conexão de verdade, mais profunda, mais genuína, né? Mas a pergunta que fica é, será que a única saída é essa? Viver numa convivência educada, mais fria? Talvez a resposta esteja em olhar de um jeito diferente para o ato de estar só. E para isso, a gente precisa entender a diferença fundamental entre solidão e solitude. E quem ajuda a gente a clarear essa ideia é o historiador Leandro Carnal. Ele pegou essa parábola do Schopenhauer e, num livro dele sobre o assunto, deu uma roupagem nova, mais moderna e, eu diria, bem mais otimista. E o ponto de partida do Carnal é essencial. Ele diz assim: solidão é distinta do simples fato de estar sem alguém por perto. Ou seja, solidão não é sobre não ter gente ao redor. É um sentimento. Pensa bem, quantas vezes a gente já não se sentiu totalmente só, mesmo numa festa lotada? E essa diferença fica muito clara aqui. De um lado, a solidão, que é uma coisa negativa. É aquele sentimento de vazio, de castigo. Do outro, a solitude, que é totalmente positiva. É uma escolha, é um momento para a gente se conhecer melhor, para crescer, é liberdade. Então, entende? Solitude não é se isolar do mundo. É sobre se conectar consigo mesmo. É criar um espaço para se ouvir de verdade, para entender o que a gente quer e quem a gente é, longe do barulho e das expectativas dos outros. Ok, agora que a gente tem essa nova ferramenta, a solitude, como é que isso ajuda a resolver o dilema do porco-espinho? Como a gente acha a tal da distância certa? E aqui vem o pulo do gato. A solução não é só sobre achar a distância física ou emocional certa em relação aos outros. A verdadeira solução é a gente aprender a gerar o nosso próprio calor. Quando a gente pratica a solitude, a gente desenvolve um calor interno, uma autossuficiência. E aí, a gente não depende mais tanto do calor dos outros para se sentir bem. E os benefícios disso? Nossa, são gigantescos. A gente passa a depender menos dos outros para ser feliz.
A gente começa a se relacionar por escolha, não por carência. Fica mais fácil dizer não e se afastar do que faz mal. E o mais incrível, aquela solidão que antes era um monstro vira uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. E para a gente fechar, fica essa provocação do Karnal, que é para a gente pensar mesmo. Se o inferno está nos outros, o medo da solidão seria a opção para evitar o pior de todos os sofrimentos, nós mesmos? Será que essa nossa busca desesperada por companhia não é no fundo uma fuga de nós mesmos? Talvez, quando a gente aprende a ficar bem na nossa própria companhia, a gente finalmente encontre o segredo para ficar bem na companhia dos outros? Fica aí a reflexão.